Eliane dos Santos, que é assistente social da coordenação da Secretaria Municipal, da Coordenação de Política de Medida Socioeducativa em Meio Aberto, da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Vamos contar também com a Corine Ciortino, que é oficial de projetos do Unicef, é advogada e oficial de projetos do Unicef, recentemente promovida para ir para Brasília para cuidar de refugiados e imigrantes. E vamos ter o Márcio de Oliveira, que é um militante de muito tempo da Associação Brasileira de Magistrados e Promotores de Justiça e Defensores Públicos, da Infância e da Juventude, atualmente da Vara de Atos Infracionais de Belo Horizonte e coordenador do GT de acompanhamento da Política Nacional de Atendimento Socioeducativo. Então, é uma satisfação muito grande para nós, né, termos a possibilidade de fazermos essa reflexão, tendo em vista que no CMDCA, esse GT de monitoramento da política, né, municipal de medidas socioeducativas em meio aberto se destacou na programação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente como um GT que cumpriu com as atividades previstas durante os 2 anos de nossa programação. É um mérito, nós podemos contar com o nosso coordenador do GT, que é o Gessiel de Almeida, que ele faz parte da Guarda Municipal, que é um profissional bastante persistente e que não desistiu que esse relatório fosse apresentado. Então, muito obrigada pela possibilidade, em nome do CMDCA, como presidente do SEDECA, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente do Rio de Janeiro, Centro de Defesa, né? Temos a possibilidade de participar também desse GT. Muito obrigada. Passo a palavra, então, para a Corine, que vai ser a mediadora desse debate. Eu me retiro e vou ficar ouvindo e, no chat, fazer perguntas pertinentes, se houver e eu souber. Muito obrigada, boa tarde, sucesso para nós nessa iniciativa pioneira no CMDCA. Oi, América, muito obrigada. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer o convite em nome do Unicef para participar da mediação da conversa aqui hoje e também parabenizar todo o trabalho e esforço desse grupo de trabalho do CMDCA nesses últimos anos. A gente percebe que foi um trabalho muito integrado, muito intersetorial, então temos muitas pessoas aqui hoje trabalhando juntas para conquistar e avançar nos direitos dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas na cidade do Rio de Janeiro. Então, para começar essa conversa, eu queria passar a palavra para o Jonathan, nosso convidado muito especial. O Jonathan, que, como a América já falou, participa do programa Justiça pelos Jovens e que vai contar um pouquinho para a gente da sua história, da sua trajetória. Então, Jonathan, a bola está contigo. Pode falar, tá bom? Obrigada. Tira a máscara. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu entrei no CREAS dia 26 de setembro de 2016, bem triste, bem cabisbaixo, porque eu nunca pensei que teria uma equipe tão grande assim para me ajudar na minha trajetória de vida. E ganhei extinção dia 23 de agosto de 2018, fiquei muito feliz e quero agradecer muito ao CREAS, que sempre me ajudaram, me apoiaram. A dona Adriana também me colocou num curso, oficina, Senai, fiz um curso montagem de computação, e nisso eu fui me envolvendo nos passeios, nas rodas de conversa, no CREAS e tal. Eu cheguei bem triste mesmo, porque como é que se diz? Eu cheguei sem esperança, entendeu? De um futuro melhor. Aí minha orientadora também me colocou nesse projeto,
Justiça pelos Jovens e tal. E também eu gostei muito, né, que eu trabalho também com juízes, promotores, que já foi abrindo a minha mente, meu entendimento. E quero agradecer muito o CRES, que sempre me ajudaram, me apoiaram na minha trajetória, no meu caminhar de vida, né? Que sempre foram a mãe para mim, a Marcinha, a dona Adriana, aqui do CRES, Daniela Pérez. E para a mudança acontecer, a gente tem que querer, né? Realmente. Eu pensei que seria muito. Te falar que não foi fácil, foi muito difícil, mas também tive força de vontade, garra de mudar, né? Porque quando você sai assim do sistema, ainda mais eu que fiquei 6 meses preso e tal, e fiquei, como é que se diz, meio desanimado, né? É muito difícil você se reassociar à sociedade novamente, devido ao que eu passei, o que eu deixei de passar no sistema e tal, mas também os passeios, as oficinas me ajudaram muito, entendeu? Os passeios em Copacabana, no Leblon, que eu fui, no Museu de Artes Contemporâneas, me ajudaram muito mesmo a caminhar nessa nova trajetória. É um novo mundo, né? Que eu conheci, abriu a minha vista, como é que se diz, amizades novas que eu me fiz lá, porque antigamente eu não tinha essas amizades, né? Porque as amizades só levavam para furada, não era amigo, somente colegas, aí fui me afastando. E realmente hoje eu trabalho no Tribunal de Justiça, conheci muitas pessoas legais nos setores que sempre me acompanharam e me ajudaram nessa nova trajetória. E queria agradecer também pelo convite, pela honra, né, de estar participando dessa live com todos, né? Estou muito feliz não só pela minha mudança de vida, né, mas por tudo que Deus tem planejado para mim e para o futuro, né? Coisas melhores. Muito legal, Jonathan. Muito bom te ouvir e ver, né, a importância, né, e o papel que o CREAS teve na sua trajetória e também reconhecer essa oportunidade desse programa no Tribunal de Justiça, né? Então, eu queria te perguntar, conta um pouquinho mais para a gente do que você está fazendo hoje dentro do Tribunal de Justiça. Hoje, como é que se diz? Eu trabalho na 4ª Vara de Família. Pensões, pai que devem pensões, etc. Sendo que antes de eu ir para esse setor, eu era de um setor 24ª Vara Civil, sendo que quando eu cheguei, eu não, como é que se fala, não me senti muito bem no setor, porque tinha pessoa realmente, devido a gente ser de projeto, blusa branca, tipo, me olharam, tipo, como é que se fala? Me olhavam com olhares assim que eu não me sentia bem no setor. Aí eu fiquei 8 anos, 8 meses no setor. Aí com 1 ano tirei férias. Aí eu conversei com a assistente social. Falei, pô, até a Márcia também, o nome dela. Falei, pô, Márcia, eu gostaria de trocar de setor, que esse setor aqui eu não me sinto bem, não me sinto à vontade, entendeu? Ainda mais onde eu passei, sei lá, eu me sinto muito desprezado, magoado. Tem como você me trocar de setor? Aí ela foi lá, me trocou de setor, colocou na 4ª Vara de Família. Aí conheci pessoas muito legal lá que me ajudaram, me dava trabalho para mim aprender mais e mais, entendeu? Minha chefe também, o juiz, o doutor Cláudio também, que me ajudou muito. Como é que se fala? Conversava comigo, me dava orientação, conselho, por que eu fiz isso, aí conversei com ele, porque na época era muito novo. Não é só amizade, né? Porque a gente vai também porque a gente quer também, entendeu? Que tudo na vida é uma questão de escolha, você vai porque você quer. Então, aprendi muito com o processo de pensão, aí, tipo, quando tem mandado de prisão, minha chefe manda eu ir lá levar para o juiz e tal. Aí, tipo, um office boy, mas eu trabalho mais no setor mesmo, no computador, no DCP, aí vejo os processos que está faltando, o que tem que encaixar.
Muito bom, muito legal, Jonathan. E assim, o que você pensa daqui para frente, assim, para você aí nos próximos anos? Pô, eu penso do emprego muito melhor, né? Porque no setor que eu tô lá, eles gostam muito de mim e disseram que não vai me desprezar assim no projeto. Eles querem me aproveitar, me colocar na empresa terceirizada e tal lá dentro. Aí eu fiquei muito feliz com essa notícia, né? De saber que por tudo que eu passei, hoje em dia tem pessoas, né? Existem pessoas boas de corações e de bom caráter, né? Para ajudar o ser humano. Sim, muito legal. Não tenho certeza que você é uma inspiração para muitos outros adolescentes e muitos jovens. Então, assim, se você queria te perguntar o que você falaria, né, para os adultos, e aí pensando nas autoridades, nos pais, nos cuidadores, nos profissionais que trabalham nessa área de medidas socioeducativas, o que você falaria para eles que cuidam de outros adolescentes que cumprem o que já cumpriram medidas socioeducativas? Na verdade, eu falaria para eles orientar melhor os filhos, ver certas amizades, entendeu? Certos lugares aonde estão indo, porque isso muito prejudica, né, ao adolescente. E comparecer ao CRES, que é o mais importante, né? Ser acompanhado pelo CRES e querer mudar, entendeu? E um pai que quer ver a mudança, ele sempre vai estar ali orientando seu filho aí no CRES, nos encontros, nas oficinas, nos cursos, né? Que o CRES sempre ajudou e contribuiu para cada adolescente, mas como é que se diz? Basta a pessoa querer, né? E o pai também orientar, ser um bom pai. Por isso que tem alguns adolescentes que não tem pai, é órfão e tal, e fica meio complicado realmente, entendeu? Do adolescente mudar. Uhum. Sim. A América está perguntando aqui se você continuou estudando, como é É, que eu, foi com a eu, escola? eu estou cursando o terceiro ano do ensino médio, porque quando eu saí do sistema prisional, eu confesso que fiquei meio desanimado, sim, fiquei meio triste. E quando eu estava sendo acompanhado pela minha orientadora, na minha última audiência lá na prisão, onde eu fiquei na ilha, ela me falou que eu ia ficar só 6 meses assinando. Aí a juíza mandou uma carta aqui para o CRES. Disse que era para mim ficar mais 6 meses, porque eu não estava trabalhando, só estudando. Então a dona Márcia aqui, que foi minha orientadora, muito legal, insistiu em mim, falou para mim continuar, como é que se diz, estudando, que realmente eu iria mudar de vida. Aí depois eu voltei a estudar, aí fiz o primeiro, o segundo, passei, aí estou cursando o terceiro ano de ensino médio. Muito bom, parabéns, Jonathan. Então, assim, eu queria agradecer por você ter dividido a sua história aqui com a gente. Agradecer muito. Como eu falei, eu tenho certeza que você é uma inspiração aí para muitos outros adolescentes e jovens, e principalmente para nós adultos também, né? E para a gente também sempre lembrar o quanto é importante ter esse espaço para os jovens, ter espaços de protagonismo para outros adolescentes em todos os nossos debates. Então, queria te agradecer muito. Você quer falar alguma coisa para encerrar a sua fala? Não, quero somente agradecer a todos aí pelo convite, né, pela preferência, que estou muito feliz também, quero agradecer ao CRES aqui pela oportunidade de sempre me acompanharem, de me ligar, a dona Adriana, que sempre me ligou, me orientava, eu cheguei no CRES, né, chinela arrastando, cabelo louro, e tudo, mas aí a dona Adriana foi me ajeitando, muda o andar, muda o falar. Aí eu fui seguindo as regras, pinto o cabelo e tal. Aí foi nisso que eu fui vencendo, né? Conselhos de pessoas boas, amigas, que sempre quiseram meu bem, né? E falar da importância do CRES, que esse programa aí foi muito importante mesmo, porque realmente ajudam adolescentes que querem mudar, né? Porque tem uns que não querem. Deixa eu te falar, antes eu cheguei aqui também, não tenho vergonha de falar, não. Às vezes eu vinha
tipo, fumado e tal, coisa que, tipo, não agradava o CREA, né? As pessoas que me orientavam. A dona Adriana falou, pô, teu olho tá vermelho e tal. Aí, com o tempo, eu fui aprendendo, aí continuei estudando, trabalhando. Hoje em dia, independente da religião de qualquer um, acredito em Deus, que Deus sempre tem me guardado e tem me orientado. Já tem 1 ano já que eu não faço nada, não fumo cigarro, graças a Deus, e agradeço somente a Deus. E o CREA, né, por mim. Muito obrigada, Jonathan. Como é importante, né, a gente ter essas pessoas nos CREAs. Então, a Adriana aí, que ajudou tanto você, ter sempre essas pessoas que nos acompanham. Então, muito obrigada. Então, agora a gente vai passar para o nosso segundo bloco de fala. Então, queria passar a palavra para o Dr. Márcio Oliveira. Ele vai contar um pouquinho para a gente sobre o contexto nacional das medidas socioeducativas. Márcia, a palavra está com você. Muito obrigado, Corine. Gostaria de cumprimentar você. Dar um abraço forte na América, no Jonathan, na Edilene, no GCL. Desejar boa tarde. Dar um abraço a todas as pessoas que estão assistindo a essa live. E dizer da minha alegria e da honra que é participar desse evento na Casa dos Direitos da Criança e do Adolescente do município de Rio de Janeiro, que é o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança, que é o espaço legítimo para poder conhecer, avaliar, dispor e controlar sobre a política de atendimento às crianças e aos adolescentes do Rio de Janeiro. Fico muito feliz de ver a fala do Jonathan e saber que o Jonathan foi muito bem acolhido, ele foi muito bem compreendido pelo Serviço de Medidas em Meio Aberto do município do Rio de Janeiro. E o Jonathan valorizou isso, valorizou essa acolhida que ele teve, esse respeito com que ele foi tratado, e ele devolveu com o mesmo respeito e com a mesma atenção. Você está de parabéns, viu, Jonathan? De parabéns, espero que você alce voos ainda maiores em sua vida, que você alcance todos o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma data simbólica, uma data muito importante, né, de uma lei que trouxe uma mudança de paradigmas muito grande em relação a tudo que veio antes dela. Nós tínhamos, ao longo de todo o século XX, uma legislação que se referia e se dirigia predominantemente a crianças pobres, a crianças que viviam sem suas famílias, e se referia a essas crianças como desvalidos ou como delinquentes, e tratava todos da mesma forma. Uma legislação que se baseava na segregação das crianças pobres, que remetia essas crianças para instituições e que não tinha grande preocupação com o restabelecimento dos vínculos familiares e o fortalecimento desses vínculos. E o Estatuto da Criança veio em 1990, depois de praticamente 80 anos, né, seguindo essa lógica do que eles chamavam de doutrina da situação irregular, legitimando a atuação do Estado, geralmente representado pelo juiz de menores, que recolhia essas crianças, muitas vezes nas ruas, e remetia para as instituições. Instituições essas que eram consideradas totais, né, onde a criança entrava e ali toda a vida dela passaria a transcorrer ao redor daquela instituição, daquelas pessoas que estavam ali pagas para cuidar dessas crianças. E que a gente sabe que não é a mesma coisa que estar em uma família. Então, o Estatuto rompeu com esse sistema. O Estatuto trouxe uma mudança muito importante, a meu ver, que foi estabelecer tratamentos diferentes para a criança e o adolescente em situação de violação de direitos ou em situação de ameaça de violação de direitos, e para o adolescente em conflito com a lei penal. Então, o Estatuto ele demarcou muito claramente que nós temos dois sistemas, ou dois microsistemas. Um sistema protetivo, onde o Conselho Tutelar assume um protagonismo muito importante, e o Conselho Tutelar é também uma inovação que o Estatuto trouxe, e uma das principais inovações, porque onde havia antes apenas o juiz de menores para cuidar de vários municípios ao mesmo tempo, muitas vezes, né, em vários lugares do país, nós passamos a ter, ao invés de um juiz de menores, nós passamos a ter 5 pessoas, um órgão colegiado em cada município, exclusivamente para zelar pelos direitos da infância e juventude.
Então, o Conselho Tutelar foi uma inovação muito importante, assim como foi importante o Estatuto trazer como principais diretrizes da política de atendimento a municipalização, a obrigatoriedade de cada município instituir o seu Conselho Municipal de Direitos para cuidar da formulação e controle da política para a infância, e os fundos da infância e juventude nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Dentre tantas outras orientações que o Estatuto trouxe, né, principalmente respeitando a multidisciplinariedade, a intersetorialidade, a interinstitucionalidade, que envolve todo e qualquer atendimento que se faça a crianças e adolescentes, no sentido de promoção e garantia de direitos. Então, nenhuma política consegue atuar sozinha, todas elas devem atuar juntas, nenhuma instituição consegue atuar sozinha, né? Nós temos o princípio da incompletude institucional, que, na verdade, é um reconhecimento de um fato, de uma circunstância que é incontornável. Nós não conseguimos trabalhar separadamente, nós não podemos trabalhar o adolescente separadamente, nós temos todos juntos trabalhar para promover os direitos da criança e do adolescente, e o Estatuto trouxe tudo isso. E trouxe também, além desse sistema protetivo, que eu estou dizendo para vocês que eu entendo o Conselho Tutelar como um grande protagonista, e o sistema de justiça entrando apenas de forma complementar em situações mais extremas, nós temos o sistema de responsabilização juvenil por meio das medidas socioeducativas. E, nesse ponto, eu enfatizo a importância do reconhecimento pelo Estatuto das garantias processuais devidas aos adolescentes que praticam condutas análogas a crimes, né, que a gente chama de ato infracional. O fato de somente poder se responsabilizar um adolescente por um ato infracional mediante o respeito ao devido processo legal, mediante a garantia de todos os seus direitos processuais, especialmente o direito de ampla defesa, através de advogado ou defensor público, e o direito ao contraditório, o direito de ser ouvido, o direito de ter os seus pais ou representantes legais ao seu lado em todos os momentos. Essas garantias são fundamentais, E também, né, no segundo momento, seguindo a exigência do artigo 227 da Constituição Federal, esse mesmo artigo que praticamente resume toda a Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, porque resume ali todos os direitos fundamentais e diz que a família, a sociedade e o Estado devem zelar por esses direitos e assegurar esses direitos com absoluta prioridade. Esse mesmo artigo diz que um dos princípios que devem reger a responsabilização de adolescentes por atos infracionais é a excepcionalidade das medidas restritivas de liberdade. Então, a Constituição ela já coloca um limite na idade de imputabilidade penal, somente a partir dos 18 anos de idade, e diz que, com relação a todos os demais adolescentes, somente se aplica medida restritiva de liberdade excepcionalmente. E quando se chega a essa situação de excepcionalidade, essa medida deve ser cumprida pelo menor tempo possível, ou seja, ela deve ser regida pelo princípio da brevidade também. Então, o Estatuto regulamentou tudo isso e trouxe um sistema de responsabilização com uma variação de medidas que começa por uma simples advertência, passa pela reparação do dano, entra na liberdade assistida, na prestação de serviços comunitários e, por fim, nas medidas de semi-liberdade e internação, seguindo uma gradação, né, das mais leves para a mais grave, que é a privação de liberdade por até 3 anos, somente aplicável em casos de atos infracionais praticados com violência ou grave ameaça. Mas a grande regra é a excepcionalidade da internação, né? Ao contrário do sistema anterior, do chamado sistema minorista, em que a institucionalização era a regra e se fazia sem muita cerimônia, né? O juiz, né, por assim dizer, dava uma canetada e dizia encaminhe-se para a FEBEM ou encaminhe-se para o serviço de assistência ao menor, né, nos anos 40. Agora não. Agora, para se privar um adolescente de liberdade, nós temos que conceder a ele todas as garantias que sempre foram concedidas aos adultos e que até o Estatuto os adolescentes não tinham. Então, eu faço essa contextualização para dizer que as medidas socioeducativas elas são uma introdução do Estatuto, embora não seja uma novidade absoluta, o Código de Menores também já tinha medidas semelhantes, mas regulamentou o procedimento de aplicação dessas medidas. E, posteriormente, em 2012, com a Lei dos Sinais, a gente teve a regulamentação da execução dessas medidas. E uma definição um pouco mais precisa dos objetivos dessas medidas,
que estão no parágrafo 2º, né, do artigo 1º da Lei de Sinais, a começar pela responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas do ato infracional, sempre que possível, incentivando a sua recuperação. Esse é o primeiro objetivo, que é o objetivo de responsabilizar. Isso tem a ver com aquela expressão usada pelo marco teórico do SINASE, que foi aprovado pela Resolução 119 do CONANG, em 2006, quando se fala em ressignificação de valores. Isso que o Jonathan conseguiu por meio da medida em meio aberto que ele cumpriu aí no Rio de Janeiro. O Jonathan repensou sua vida, ele refletiu, ele conseguiu elaborar um projeto de futuro e está seguindo nele. O Jonathan ressignificou as coisas que importavam para ele antes e depois da medida. E essa ressignificação de valores ela tem muito a ver com a responsabilização subjetiva. E aí é a face da medida que tem, de certa forma, uma carga sancionatória, porque a medida não é algo que se impõe ao adolescente e que ele pode cumprir se ele quiser. Na medida em que ela é aplicada em um processo judicial, por uma decisão judicial, ainda que em sede de remissão, o adolescente não pode escolher se vai cumprir ou não. Ele passa a ser algo que se impõe a ele, tem uma natureza coercitiva, ele é obrigado a cumprir. Eventualmente, ele pode, inclusive, em caso de descumprimento, vir a sofrer uma internação-sanção. O segundo e mais importante objetivo das medidas, a meu ver, é a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e sociais. Esse é o principal objetivo das medidas socioeducativas, a meu ver. Sem prejuízo da responsabilização, mas a reparação de direitos violados, a reconstrução desses direitos violados, tanto quanto possível. Por mais que a medida socioeducativa seja a última fronteira, né, dentro da tentativa de se restabelecer direitos, ela tem essa natureza dúplice, né? Ela é responsabilizadora e ela é garantidora. Ela tem que ser essas duas coisas. Isso é algo que a gente tem, às vezes, muita dificuldade de entender ao operar a medida socioeducativa, ao trabalhar com medida socioeducativa. Porque muitos acham que é só garantia de direitos e outros acham que é só o outro lado, que é só sanção, que é um castigo, que tem um olhar punitivista. E é um equívoco ter um olhar, né, punitivista para as medidas socioeducativas, pelo menos a priori. Então, esse objetivo de reparação de direitos, de garantia de direitos, é que envolve todo um trabalho de atuação em rede, porque nós vamos ter que tentar devolver a esse adolescente tudo que foi tirado dele desde a primeira infância. Muitas vezes ele não teve uma creche, ele não teve condições de permanecer numa escola, ele muitas vezes não teve uma família do lado dele, ele não teve a comunidade do lado dele, ele não teve acesso a equipamentos de políticas públicas de qualidade, ele foi cooptado pelo tráfico ou por outro tipo de grupo organizado criminoso, enfim, ele não teve acesso, em função de tudo isso, a um curso profissionalizante, ele não teve acesso a bons programas de saúde, então nós temos que trabalhar com todas essas políticas e o serviço de medida socioeducativa tem que fazer isso. E a melhor maneira de se fazer isso é através da medida socioeducativa em meio aberto. Né? Se tiver que se chegar a uma liberdade assistida ou uma prestação de serviços comunitários, essa é a melhor maneira de se trabalhar com esse adolescente. E de se evitar, e de se fazer todo um esforço para que em nenhum momento ele precise chegar a uma medida restritiva de liberdade. Porque você, na medida em meio aberto, você consegue mantê-lo na comunidade, você consegue mantê-lo na família, você não interrompe a vida escolar desse menino, né? E você tem plenas condições de fazer um trabalho com ele construtivo e reparador. Então, a medida em meio aberto ela é fundamental, ela precisa ser muito bem cuidada, ela tem que ser muito bem estruturada e tem que ser muito priorizada. Bom, já caminhando aqui para encerrar, infelizmente, nós demoramos muito no Brasil e ainda não conseguimos consolidar o sistema socioeducativo em meio aberto. Nós começamos a estabelecer uma política de atendimento em meio aberto na socioeducação a partir de 2009, né, com a resolução 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, que é a resolução que trata da tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, e incluiu o serviço de medidas em meio aberto como um serviço socioassistencial dentro da Política Nacional de Assistência Social. Então, as medidas em meio aberto, elas fazem parte da assistência social. É um bom lugar para estar? Na minha opinião, sim. Eu gosto muito das medidas na assistência. Eu acho, inclusive, que é o melhor lugar, mas a assistência precisa ter a capacidade de atuar de forma integrada com as demais políticas. Então, o serviço de medidas, que é executado por uma equipe da assistência, essa equipe tem que ter capacidade de dialogar com a educação, tem que ter capacidade de dialogar com a saúde, com os programas, as entidades profissionalizantes, com o esporte, com a cultura, com o lazer.
a assistência vai ter que ser um vértice capaz de agregar todas essas políticas dentro de um plano individual de atendimento desse adolescente e, assim, atendê-lo de forma integral. A assistência precisa ser capaz de fazer isso. Nem todo lugar consegue, né? A gente vê muitas vezes o serviço de medidas em alguns municípios com um viés marcadamente assistencialista. Não necessariamente porque a assistência não consegue fazer essa articulação com as demais políticas. Muitas vezes porque as demais políticas resistem a se articularem com a assistência. E isso é algo que a gente precisa superar. Um outro ponto que nos preocupa muito é o fato da regulamentação do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência Social, colocar um limite à implementação do serviço de medidas em meio aberto, na medida em que ele vincula esse serviço ao CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, que cuida das políticas assistenciais de média complexidade, ou seja, a medida é um serviço de média complexidade dentro do SUS, mas, no entanto, limita a oferta desse serviço aos municípios que têm o CREAS. E, em regra, só municípios com mais de 20 mil habitantes têm CREAS. Isso exclui praticamente mais de 4 mil municípios, né, do acesso ao cofinanciamento federal para a oferta do serviço de medidas. Já caminhando para finalizar. Isso nos traz um atraso muito grande. Primeiro, porque nós demoramos 19 anos para poder estabelecer um ordenamento para a política nacional de atendimento socioeducativo em meio aberto. Com uma demora muito longa. Né? Depois, nós demoramos para poder os municípios chegarem a implementar seus serviços. Qual que é o resultado disso hoje? A gente não tem um cofinanciamento justo, os municípios são muito sobrecarregados. O que a União passa para os municípios para ajudar no cofinanciamento de equipes e de estrutura dos CREAS é um valor muito pequeno. Então, os municípios ficam muito sobrecarregados. Né? A gente precisa fazer com que a União seja mais generosa na oferta desse cofinanciamento. Os estados ficam sobrecarregados com o sistema socioeducativo meio fechado. E também não ajudam os municípios financeiramente e com apoio técnico, como manda a lei do SINASE. É obrigação da União e dos estados cofinanciar os municípios para o meio aberto e dar apoio técnico. Bom, o resultado disso ele se reflete na pesquisa nacional das medidas em meio aberto, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, em 2018. O que essa pesquisa constatou? Ela foi uma pesquisa assim, com quase 100% de resposta. 5.400 municípios responderam a essa pesquisa. 97% dos municípios brasileiros responderam. Esses 5.400 municípios, em 2018, tinham, no total, 104 mil adolescentes e jovens cumprindo LA e ou PSC. 832 desses municípios, ou seja, somente 832 disseram que as equipes eram exclusivas para o serviço de medidas, ou seja, 16% apenas tinham equipes exclusivas. O que significa que, em torno aí de 80%, né, mais de 3 mil municípios, tinham equipes que atendiam a medida, mas também atendiam os outros serviços do CREAS, né? Atendiam o serviço de abordagem social, atendiam o serviço de proteção e atendimento especializado às famílias, que é o PAEF, atendiam o PAIF, atendiam o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, ou seja, é uma equipe para atender vários serviços, né? Realmente não consegue fazer com qualidade dependendo da demanda, e a demanda geralmente é grande nos CREAS. Todos os CREAS têm muita demanda. Isso prejudica, evidentemente, um serviço de tanta complexidade e que é obrigatório. O serviço de medidas ele é obrigatório, todo município é obrigado a ter. Não é algo que se possa escolher ter ou não é uma faculdade. Porque se eu não tiver o serviço, eu esvazio o próprio trabalho da Justiça da Infância e da Juventude. Porque se eu tenho todo um sistema que começa com a atuação das forças de segurança que lavram as ocorrências, que passa por um juiz, por um promotor, por um defensor, em um processo judicial para aplicar uma medida, e depois ela não tem onde ser cumprida, é algo assim que, com todo respeito, só no Brasil para acontecer e se aceitar isso. E nós continuamos nessa situação hoje. Né? Nós não temos o serviço em quase 4 mil municípios, e dos cerca de 1.500 municípios que tem, 1.600 municípios, o cofinanciamento é precário, e as equipes ainda têm que se dividir entre vários serviços. Então, nós precisamos muito melhorar isso. Nós temos municípios, por exemplo, que executam a medida no CRAS. Né? A pesquisa constatou 1.255 municípios executando medida socioeducativa no CRAS. Ou seja, prejudica a finalidade do CRAS, que é um trabalho mais de prevenção,
sobrecarrega o CRAS deixa de fazer a função dele e faz mal a função que deveria ser do CREAS, que é o serviço de medidas, né? Alguns responderam que tem uma equipe de referência junto ao órgão gestor, que geralmente é um técnico para poder fazer isso. Enfim, isso tudo nos traz, né, uma preocupação muito grande com relação à qualidade do atendimento socioeducativo em meio aberto no Brasil como um todo, né? Principalmente nesses municípios que ainda não têm o serviço, e que são muitos. Então, a gente precisa, nós precisamos nos mobilizar para poder preencher essas lacunas ao longo do tempo. Encerrando, me desculpe, Corina, acho que eu passei um pouquinho do tempo, e a Edilene também me desculpe, Gisele. O último ponto, né, que eu olho assim, com muita preocupação dentro da concepção da medida em meio aberto, é o fato de que a maioria dos serviços e dos municípios ainda não conseguiram fazer uma construção pedagógica também consistente. Ou seja, as medidas são executadas sem que sejam guiadas por um projeto pedagógico, por um plano pedagógico, que seja elaborado do ponto de vista educacional, com o viés educacional. Isso não é um achismo da minha parte, não é uma crítica pessoal minha, isso decorre de um descuido nosso em relação a uma exigência da Lei do SINASE, que diz em seu artigo 12 que as equipes técnicas dos programas de atendimento socioeducativo devem ser interdisciplinares e elas devem ter, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, assistência social e educação. E nós não vemos na normativa do SUAS a previsão do profissional de educação na equipe do CREAS, não obrigatoriamente. Então, a ausência do profissional de educação na equipe deixa essa equipe, de certa forma, incompleta do ponto de vista da finalidade educativa das medidas socioeducativas. Então, você precisa ter um projeto pedagógico consistente, que possa dispor sobre isso que o Jonathan falou. Olha, os passeios valeram muito para mim. Eu fui ao museu, isso valeu muito para mim. Isso vale muito para o adolescente. Não apenas os passeios, mas a possibilidade de participar, de usar ferramentas de arte, como circo, como teatro, como música, como dança, como leitura, como cinema, como fotografia, né? De ter essa interação que o jovem gosta tanto, porque isso dá a ele espaço de expressão. Ele pode se expressar, ele pode se manifestar, e ele pode ser protagonista da medida, e ele pode conduzir a medida a partir dessas ferramentas. Então, a gente precisa ter isso dentro das medidas socioeducativas, e isso exige mais investimento, isso exige mais dinheiro, exige mais formação para os atores que trabalham com as medidas, enfim, exige todo um aperfeiçoamento que a gente precisa buscar com muita urgência. E, né, para terminar mesmo, né, o último gargalo somos nós, o sistema de justiça, o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Defensoria, o funcionamento das varas, o número muito pequeno de varas especializadas nesse país, né? Há cerca de 10 anos atrás, a BMP fez um levantamento nacional, nós tínhamos sempre poucas varas especializadas de infância e juventude no país, é muito pouco. Nós temos normativa do CNJ, que estabelece parâmetros para isso, também do CNMP, para as promotorias especializadas, nós estamos muito longe de alcançar esses parâmetros. Nós não temos equipes técnicas de suporte ao judiciário em todas as varas, então isso faz com que o sistema de justiça acabe funcionando mal. Ele não é especializado, adequadamente especializado, só no nome, porque também a política de formação é precária, seja inicial, seja continuada, né? Todo mundo chega para ser juiz da infância, saído não sei de onde, todo mundo chega para ser promotor da infância, saído não sei de onde, né? E sem ter um preparo adequado, e isso é muito, muito grave, muito, muito grave. Então, essa falta de formação e essa falta de estrutura no sistema de justiça faz com que os processos demorem a ser julgados, e a gente prejudica os princípios fundamentais da intervenção com a criança e adolescente, que são a atualidade, a intervenção precoce, a imediatidade e a participação da família. Mas, principalmente, a atualidade, imediatidade e intervenção precoce. Se a gente não consegue atuar rapidamente, não adianta eu querer chamar um menino para cumprir uma medida de LA por um fato que ele praticou 2 anos atrás. E a justiça precisa entender isso. Ou faz rápido ou não faz, né? Então, gente, eu encerro aqui. Peço 1000 desculpas a você, Edilene, por ter passado o tempo um pouquinho, né? E também ao Gessiel. E fico aqui acompanhando, mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu, gente? Márcio, muito obrigada. Eu nem quis interromper a sua fala, porque você teve uma fala muito rica, trouxe dados muito importantes e muito interessantes para a gente, então, muito obrigada. Eu queria destacar quando você fala sobre
como a medida em meio aberto tem esse potencial de garantir os direitos básicos para os adolescentes, direitos esses que foram muitas vezes negados durante toda a trajetória desses jovens, né? Então, o quanto é importante que a gente, de fato, invista na medida em meio aberto e quanto a assistência também precisa ter as ferramentas para integrar todo esse trabalho com os outros setores. Então, acho também que esse é um gancho perfeito para passar a fala para a Edilene, que é da assistência, que vai contar um pouquinho para a gente sobre o trabalho que foi desenvolvido e também sobre o contexto das medidas em meio aberto aqui na cidade do Rio de Janeiro. Edilene, então, sem mais delongas, a palavra é sua. Obrigada. E só gostaria de lembrar a todos que estão assistindo também para escreverem as perguntas no chat, que depois da fala da Edilene a gente vai fazer uma rodada de perguntas com os participantes. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer poder estar aqui nessa live compartilhando com essas pessoas tão queridas do grupo de trabalho da Coordenação de Medidas Socioeducativas, o GCIEL, a Maria América, a Corine, que está aqui conosco, e o doutor Márcio. Poderia ocupar completamente meu tempo, passaria a tarde inteira ouvindo você falar, realmente brilhante. Então, eu queria agradecer a todos, em especial o Jonathan, que muito contribuiu, trazendo um pouco da realidade dele, do acompanhamento que ele teve, da trajetória de vida, e você, de fato, é um exemplo de superação para todos nós, um estímulo para que nós, enquanto assistência, possamos cada vez mais investir com a qualificação do trabalho. Tá bom? Muito obrigada. Então, inicialmente, eu queria fazer um resgate histórico, um breve resgate histórico, de como foi a criação da Coordenadoria de Medidas Socioeducativas, que é do lugar de onde eu falo, né? Desde 2014, a gente teve a aprovação aqui no município do Rio de Janeiro do Plano Decenal de Medidas Socioeducativas, na verdade, do atendimento socioeducativo. Foi um plano construído a várias mãos, né, com várias secretarias, com a sociedade civil, o Ministério Público, vários órgãos, e dentre as metas previstas para as pastas, uma das metas, ligada inclusive ao gabinete do prefeito, seria a implantação de uma coordenadoria de medidas socioeducativas. Em 2017, continuando nesse resgate histórico, a gente teve a criação desse GT, que hoje está organizando essa live, né, que é o GT de monitoramento das medidas socioeducativas, que também, desde então, vem pleiteando a criação dessa coordenadoria. Também, em 2017, a gente teve a criação da Frente Parlamentar de Medidas Socioeducativas na Câmara dos Vereadores, que inicialmente ele vinha trabalhando as questões orçamentárias, mas de uma certa forma ele vem acompanhando de forma geral a execução das medidas socioeducativas, também com a participação de vários órgãos. E a própria Frente Parlamentar também vem pleiteando a criação da coordenadoria, que em 2019, recentemente, em outubro, a coordenadoria foi criada. Então, foi assim, uma construção a várias mãos, um investimento de vários setores, de vários órgãos, de várias frentes, para que, de fato, a gente pudesse colocar na prática a criação dessa coordenadoria. A gente acredita que seja um avanço, né, para a qualificação dos serviços prestados e, de fato, a gente precisa trabalhar bem integrado às demais políticas setoriais. Eu queria também resgatar um pouco da municipalização das medidas socioeducativas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, ela se deu a partir de 2008. Antes de 2008, a execução das medidas em meio aberto era executada também pelo meio fechado, ou seja, também pelo DEGASE. A partir de 2008, a gente assina um convênio com a Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República e a gente executa um projeto piloto em 3 CREAs da cidade. E a partir do momento que novos CREAs foram abrindo, até 2011, onde a gente teve a totalidade dos CREAs, a gente tem 14 CREAs na cidade, a gente conseguiu, de fato, garantir essa municipalização na integralidade nos 14 CREAs. A gente tem uma equipe interdisciplinar formada por assistentes sociais, pedagogos, psicólogos e advogados. Assim como a maioria, a pesquisa, né, que o próprio Dr. Márcio sinalizou, que não tem equipe exclusiva, aqui no Rio de Janeiro também são poucos CREAs que a gente conseguiu organizar a equipe exclusiva. Os CREAs, de fato, eles atendem, a equipe técnica atende a todas as violações de direitos dos territórios, né? Enfim, todos os serviços que são ofertados no CREAs.
E aí, quais são, na verdade, o fluxo de entrada desse adolescente ao CREAS, né? O adolescente de 12 a 18 anos que comete um ato infracional, ele é encaminhado para o NAAP. O que é o NAAP? É o Núcleo de Audiências de Apresentação. É um núcleo recentemente criado, em 2016, uma parceria com o Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria, o próprio Juizado e a Polícia Civil. E, na verdade, o NAAP ele acaba atendendo uma determinação do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê a realização de audiências tão logo o adolescente seja apreendido, audiências de apresentação. Então, o adolescente ele é ouvido pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelo Juizado, que define qual tipo de medida ele vai executar. Se ele for determinado medida em meio fechado, né, semi-liberdade ou internação, ele vai para o DEGASE. Se for designado medida em meio aberto, ele vai aguardar uma audiência de continuação e ele vai posteriormente para o CREAS. Nesse momento, a equipe do DEGASE, a equipe do CREAS, na verdade, da equipe da assistência que está lá no NAAP, no Tribunal de Justiça, ela faz a buscativa da família para que a família possa buscar o menino que está lá na audiência e referencia os serviços do CREAS e do CRAS, né, de acordo com a demanda, e o adolescente aguarda a audiência de continuação em sua residência. Nesse meio tempo, é marcada essa audiência de continuação e, se for determinado que o adolescente vai para o meio aberto, ele se apresenta, ele tem um prazo de 30 dias para se apresentar ao CREAS, para iniciar o acompanhamento. E a gente trabalha, o nosso fluxo de acompanhamento em 3 etapas, né? A gente trabalha na etapa da acolhida, do acompanhamento e na finalização do caso. Na etapa da acolhida, essa etapa inicial, a gente considera até que é a principal etapa no sentido que você gera uma empatia com esse adolescente. É o momento que você vai criar o vínculo com esse adolescente, como o Jonathan criou, por exemplo, com a Adriana, né? Ele fala da Adriana e da Marcinha. Nesse vínculo, o adolescente, na verdade, ele vai ter ciência de qual é a equipe que vai acompanhar ele, de qual é a estrutura do CREAS, de qual é a metodologia de acompanhamento. Nesse meio tempo, a equipe também ela já vai levantar junto à rede pelo qual o adolescente já tenha passado, né? Quais são as atividades que ele executou nessa rede, né? Como é que foi esse acompanhamento, para que a gente já possa iniciar o plano individual de atendimento desse adolescente a partir de um histórico pregresso, de um histórico anterior. E, nesse momento, a gente já inicia a elaboração do PIA. Se o adolescente, além da liberdade assistida, ele receber a prestação de serviço à comunidade, a gente já apresenta quais são as ofertas do território, né? O que tem a ver com a aptidão desse adolescente, o que ele pode estar fazendo em qual instituição, e a gente já articula com essa instituição. Para cada instituição, a gente tem um plano de trabalho, para que a gente possa alinhavar as ações do CREAS com a proposta dessa instituição, que, de fato, ele possa ser um trabalho socioeducativo, né, dentro dessa instituição. E aí a gente começa o fluxo do acompanhamento. No acompanhamento é nessa fase que a gente finaliza a proposta do PIA com esse adolescente, estabelece as metas, né, a serem cumpridas nesse período de acompanhamento, e a gente acompanha, monitora esse PIA através de diversas estratégias de atendimento sistemático, que é atendimento individual, atendimento em coletivo, né, tanto com a família ou com o adolescente, estudo de casos, visitas domiciliares, visitas institucionais, enfim, as estratégias para esse atendimento de forma que ele seja sistemático. E oferta também todos os acessos para saúde, matrícula escolar, programas de aprendizagem que se tenha ofertado no território, de acordo com o interesse do adolescente, atividades culturais, de lazer, esportivas, enfim, um leque de oportunidades que a gente vai costurando aos poucos dentro dos territórios, né? Em caso de PSC, se o menino também estiver cumprindo o PSC, a gente acompanha, monitora junto à instituição esse cumprimento e recolhe as fichas de frequência, todo esse fluxo que a gente faz junto com a AVENSE, que é a nossa vara de execução de medidas socioeducativas que acompanha todo o processo socioeducativo, né? O acompanhamento do CREAS junto a esses adolescentes. E, nesse momento, também a gente prepara os relatórios que vai embasar a justiça, a extinção da medida ou não. E a gente parte para a finalização do caso, que é quando a gente recebe da vara de execução de medidas socioeducativas o ofício sinalizando que a medida foi extinta. Então, a gente faz o atendimento com a família e com o adolescente,
nesse momento a gente faz toda uma reflexão, né, de como foi esse acompanhamento, desse período de acompanhamento, se a família ainda tiver alguma demanda dentro do seu núcleo familiar, porque a gente trabalha não só o adolescente, a gente trabalha com a lógica da matricialidade sociofamiliar, acompanha a família como um todo. Então, mesmo à medida distinta da adolescência, se tiver alguma violação de direitos, a gente permanece no acompanhamento desta família, né, no plano de atendimento familiar desta família, e caso não tenha violação, né, a gente encaminha para o CRAS, caso tenha alguma vulnerabilidade social ainda, para que se possa ainda fortalecer essa função protetiva da família. Porque a gente trabalha o tempo todo com essa lógica de fortalecimento da função protetiva da família. E trazendo para a realidade atual, hoje, desde os 17 de março, com a pandemia, as medidas socioeducativas elas foram suspensas. E desde então, a gente vem acompanhando esses adolescentes de forma remota, para não perder o vínculo com esses adolescentes, porque futuramente vai ser mais difícil resgatá-los, né? Já tem 4 meses nessa situação, então, na medida do possível, a gente faz o atendimento remoto, via telefone, via redes sociais, WhatsApp, Messenger do Facebook, enfim. Temos CREAs que, inclusive, já vem fazendo grupos de adolescentes pelo WhatsApp. E é interessante que eles conseguem até exercitar o protagonismo. Eles escolhem os temas a serem discutidos dentro desses grupos, né? Então, essa é uma ferramenta que está se tornando bem interessante e eu posso até dizer que acho que futuramente, mesmo pós-pandemia, essa ferramenta vai continuar sendo utilizada. É claro que a gente consegue fazer com todos? Não, a gente tem limitações, adolescentes sem internet, sem telefones celulares, mas na medida do possível, né, quem tem essa ferramenta, a gente tem conseguido trabalhar sem ter necessidade de chamá-los para um atendimento presencial no CREAS, até para poupá-los, né, com esse momento de pandemia. E eu queria falar rapidamente, não sei como é que está meu horário, mas quem são esses adolescentes que a gente atende no CREAS, né? A gente fez o último estudo, vou falar dados bem simples, né, até para ser mais ágil. O estudo de 2019 passaram pelo CREAS 2.308 adolescentes. E eu acredito que esse perfil aqui do Rio de Janeiro não difere muito do perfil do Brasil como um todo, né? Na verdade, o sexo, a gente tem mais de 94% do sexo masculino, né? E eles acabam enfrentando uma primeira ida ao CREAS como uma parte de uma punição por um ato infracional. Então, é todo esse trabalho, por isso que eu falei que o momento da acolhida faz toda a diferença. Quando diz a primeira impressão que fica, acaba sendo a que fica mesmo. Você tem que ter todo esse cuidado desse acolhimento para desmistificar essa ideia que o adolescente traz que é um processo punitivo, o que não é. A gente trabalhar na lógica da socioeducação. Em relação à cor, 83% em média são pretos e pardos. Então, assim, esses jovens, eles têm cor, eles são pretos, eles são de comunidades, né? Eles são pobres. Então, esse é o perfil da cidade do Rio de Janeiro, né? Em sua maioria, que está do Brasil, em relação aos adolescentes com cumprimento de medidas socioeducativas, e posso dizer, inclusive, né, da média complexidade como um todo, o perfil dos usuários do SUAS mesmo. Com relação à educação, 64%, quase 65% praticamente, não consegue alcançar nenhum primeiro segmento. Então, assim, e essa baixa escolarização dificulta muito o acesso desses adolescentes a programas de aprendizagem, né? Então, como fazer com que esse retorno desse adolescente ele possa ser visto, o retorno à escola, não como uma punição, mas assim, um trampolim para que ele possa alcançar novas perspectivas de vida, né? Porque assim, o mercado formal de trabalho, né, para ele se inserir, necessariamente ele precisa ter uma escolarização. Então, é em cima disso que a gente vem trabalhando com esses adolescentes, estimulando o retorno escolar, para além de uma determinação que é judicial, né? O retorno à escola, a gente precisa também trabalhar essas perspectivas. Com relação à moradia, a maioria é da Zona Norte, quase 50% são oriundos, residentes na Zona Norte, seguido da Zona Oeste, então são áreas que a gente precisa investir mesmo na qualificação desse trabalho, centro da cidade e, por fim, a Zona Sul, né? E em relação à reincidência, a gente tem, no ano passado, um total de 19% de reincidência, que também é um desafio. A gente quer descer essa taxa de reincidência. A gente precisa, de fato, que a gente aproxime o mais possível de uma taxa inferior, né? Uma taxa zero. Então, tem que ter um investimento realmente muito grande das equipes. As equipes vêm trabalhando nesse sentido, né? Eu até parabenizo aqui as equipes, aproveito essa oportunidade.
mas a gente precisa trabalhar de uma forma integrada com as demais políticas setoriais. E aí, em cima disso, já finalizando, eu queria dizer o que a gente já avançou de outubro para cá com a criação dessa coordenadoria de medidas socioeducativas, né? A gente publicou um decreto, e aí recentemente, né, uma semana antes da pandemia, 10 de março, né, um decreto intersetorial entre as diversas secretarias, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, SMD, que é a Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. A ideia, de fato, é que a gente possa trabalhar de uma forma integrada, de uma forma intersetorial, né? O objeto dessa parceria é a implementação de políticas governamentais integradas. Então, trabalhando, como o próprio Dr. Márcio falou, na lógica da incompletude institucional. A assistência sozinha, esse adolescente não é só da assistência, ele é da saúde sim, ele é da educação sim, ele é de todas as políticas. Então, de uma certa forma, a gente consegue, inclusive, se aproximar do plano decenal, que prevê metas para cada secretaria. Então, esse decreto ele vem materializar e pode, inclusive, ser discutido no comitê, na verdade, na comissão intersetorial do Sistema Municipal Socioeducativo, que a gente também publicou recentemente. Então, nessa comissão, né, a gente pode, de fato, discutir e articular as políticas setoriais e fazer com que o plano de trabalho que foi elaborado conjunto com essas pastas, elas possam, de fato, sair do papel, né, e virar uma prática socioeducativa. A gente também, como avanço, a gente aprovou na Assembleia do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 2 emendas parlamentares para potencializar as equipes dos CREAs, né? A gente sabe, né, o próprio doutor Márcio comentou, do cofinanciamento que é pequeno, então a gente vem buscando estratégias de recursos na rede. Então a gente conseguiu essas emendas, né? A gente está aguardando agora a liberação dos recursos, o próprio Conselho já aprovou, e a ideia é que a gente possa criar equipes exclusivas, né, de atendimento socioeducativo nos CREAs. A gente também elaborou nesse período agora os 14 projetos político-pedagógicos de cada CREAS. Também responde um pouco que o doutor Márcio falou um pouco no Brasil, né? A gente também não tinha aqui na cidade do Rio de Janeiro, isso é uma construção recente. Então, cada CREA já tem seu projeto político-pedagógico, que é o norteador das ações, né? A gente também está fechando agora um acordo de cooperação técnica, né, entre a assistência, Secretaria Municipal de Assistência Social e o DEGASE, para compartilhamento das informações entre o meio fechado e o meio aberto. Na verdade, a gente já tem essa prática, né, a gente já vem ensaiando essa prática de compartilhamento de informações, mas com um acordo de cooperação chancelado, assinado, isso dá toda uma outra visibilidade. Então, a ideia é, o adolescente sai do meio fechado, do DEGASE, vai para o meio aberto, e o DEGASE nos encaminha os relatórios técnicos, a ideia é que nos encaminhe também o PIA, para que, ao chegar ao CREAS, o CREAS não comece do zero, ele possa, de fato, ter toda uma memória anterior deste acompanhamento para conseguir potencializar esse acompanhamento. E vice-versa, se o menino sair do meio aberto e for para o meio fechado, a gente faz o mesmo exercício. Então, já está no nosso jurídico a ideia que a gente consiga publicar. E algumas articulações diversas que a gente tem feito com algumas empresas para vagas de jovem aprendiz, e é muito com suporte da COAPES, né, uma comissão, e da CIERJA, que é uma comissão intersetorial do Estado do Rio de Janeiro, que eles vêm nos apoiando em relação a vagas de aprendizagem, né? Tanto para o meio fechado quanto para o meio aberto. Então, a gente conseguiu algumas vagas de jovem aprendiz, Campo Mangueira, Conlurb, MEC, Michelin, alguns supermercados. Infelizmente, a pandemia veio e a gente não conseguiu efetivar, né? Os meninos não conseguiram assinar os contratos. Mas, de fato, a gente conseguiu avançar nesse campo com muito suporte do Tribunal de Justiça através dessas comissões, né? A gente também fez algumas articulações, né, para inserção dos jovens em programas de preparação para o mundo do trabalho, né? Por exemplo, o Jovem Alerta da Secretaria Municipal de Emprego e Inovação, da SMD. Isso tem a ver até com o desdobramento mesmo do próprio decreto. A gente já conseguiu inserir jovens nesse programa. O JPJ, do Tribunal de Justiça, que o Jonathan, inclusive, faz parte. Um programa de aprendizagem da FIA, o projeto Adolescente Vereador também, que é uma proposta nova, inovadora aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é um campo de prestação de serviço à comunidade, né, de PSC, com a Câmara dos Vereadores, mas que tem todo um processo formativo anterior, uma tutoria pedagógica, uma tutoria de preparação para o mundo do trabalho também, que é uma parceria com a Associação Mãe África e o CIE.
Então, é um projeto também diferenciado que a gente implantou recentemente. E ampliamos também vagas de PSC, que é o grande desafio. A gente sabe que muitas instituições, né, privadas, enfim, eles têm resistência em receber nossos adolescentes, mas a gente ampliou vagas aqui com o setor público, com as vilas olímpicas, com todas as vilas olímpicas da cidade. Então, a gente já está com esse campo aberto, que é descentralizado na cidade do Rio de Janeiro. O fluxo intersetorial também com a Secretaria de Educação, onde a gente pode compartilhar informações. O adolescente ao chegar ao CREAS, eles alimentam uma planilha que a gente construiu, uma ferramenta no Google Drive, com várias informações desse adolescente, de perfil de encaminhamento, e a educação alimenta com informações referentes à frequência escolar do adolescente, aproveitamento, né, bimestral. Então, a gente consegue ter esse acompanhamento integrado de forma virtual e também presencial nas reuniões, e pode ser objeto, inclusive, de estudos de caso nos territórios posteriormente. E, por fim, uma parceria também que a gente fez com a Escola de Lutas da Secretaria de Educação, que é um projeto chamado Sábado Carioca, porque tem atividades esportivas, tem café da manhã, almoço, reforço escolar. É uma oportunidade também dos finais de semana, né, nos sábados, a gente ocupar esses adolescentes com ofertas na área de cultura e de esportes. Então, é assim, a gente está caminhando, né, é uma coordenadoria recente, na certeza que a gente precisa ainda avançar muito, né? Nós estamos ainda de início, mas também na plena certeza que isso só vai ser possível, esse avanço, se todos trabalharem de forma integrada, de todas as secretarias, governo e sociedade civil de mãos dadas, no sentido de proteger esses adolescentes. Então, esse era o recado que eu queria dar para vocês. Estou aberta a discussões, né, a perguntas. Obrigada. Edilene, muito obrigada pela sua fala. A gente sabe, né, que existem ainda muitos desafios, mas é muito bom te escutar e ver todo o trabalho, a dedicação que toda a equipe da assistência tem feito para as medidas em meio aberto aqui no Rio de Janeiro. Então, agora a gente vai passar para nosso último bloco dessa live, que são as perguntas e respostas. Eu já tenho algumas perguntas. A primeira é de Semel Melgaço, que pergunta: uma dificuldade muito grande é o adolescente aderir à rede escolar. Alguma proposta? E aí eu não sei se ele não direcionou a pergunta para ninguém, não sei se alguns dos nossos 3 convidados querem responder um pouquinho sobre como facilitar a adesão do adolescente à escola. Você quer responder, Edilene? Parabéns, viu, Edilene? Parabéns, viu, pelo trabalho. Né? Eu adorei ouvir tantas alternativas, né, que vocês estão criando e buscando. A gente precisa, quem sabe, no curto prazo, quem sabe a gente não faz um evento entre coordenações de serviço de medidas, né, com Rio, chama Belo Horizonte, chama mais algumas capitais, para a gente poder trocar essas experiências todas, né? Tá de parabéns, eu gostei muito. Mas eu queria mesmo te parabenizar, porque eu acho que a pergunta é mais para você, né? Eu posso talvez complementar depois. É uma pena a Secretaria de Educação não estar presente, né? Porque seria, acho que, uma resposta que tinha muito a ver com eles também. Mas, assim, trabalhar em programas específicos com relação à distorção série e idade, né? Séries, né? E, na verdade, a idade, porque a gente enfrenta muito esse desafio, porque os adolescentes, né, eles chegam para cumprimento de medida socioeducativa afastada há muito tempo da escola, né? E a escola acaba não sendo tão atrativa sobre a ótica do adolescente. Então, a gente tem que fazer um trabalho de sensibilização desses adolescentes. E esse trabalho ele precisa ser feito, inclusive, integrado nos territórios, né? O CREAS tem que fazer essa sensibilização e a escola também. Então, esse trabalho de aproximação, CREAS e escola, ele é fundamental para que a gente consiga superar essa ausência dos adolescentes nos bancos escolares. Acho que é um pouquinho disso. Eu me permito aqui, Corine, fazer Por favor. Uma breve opinião. Eu também acho, Edilene, que a gente precisa ter uma escola que possa ser também mais acolhedora em relação a esses adolescentes, né, das medidas. Não só a escola, mas a sociedade como um todo, né? A gente precisa conversar muito com as escolas, né, estabelecer canais, né, de conversa permanentes,
e aperfeiçoar cada vez mais essa metodologia de acompanhamento do adolescente que cumpre a medida na escola, né, de maneira que a escola não seja para ele também algo que o expulse mais uma vez, porque geralmente eles são expulsos antes de começar a cometer ato infracional, mas não expulsos literalmente, eles são expulsos porque a escola não os compreende, não consegue se comunicar com eles adequadamente, estabelecer uma linguagem adequada para se comunicar com esse adolescente. Não consegue acessar esse adolescente, né? A estrutura da escola ainda é muito rígida no Brasil, né? Principalmente da escola pública, né? E a escola precisa ser um pouco mais maleável, precisa ser um pouco mais acolhedora, mais compassiva, né, com relação a esses adolescentes, de maneira a poder lidar com eles dentro do ambiente da escola de uma forma menos preconceituosa, com menos rejeição, né, menos rotulante. Então, acho que trabalhar com as escolas também para poder melhorar isso é muito importante. Obrigada, Márcio. É isso, né? A gente precisa investir para que as escolas também sejam esse espaço de proteção para todas as crianças e todos os adolescentes. Agora a gente tem uma pergunta da Fernanda Mello para o Jonathan. Ele quer saber como foi a participação da família dele nessa situação que ele superou. E, Jonathan, se você quiser comentar também sobre a questão da escola na sua fala, tá? Fica à vontade. Mais uma vez, boa tarde a todos. Minha mãe sempre me acompanhou, mas sendo que ela no CRES ela não vinha, entendeu? Como é que se diz? Não me acompanhou no CRES, só no meu sistema onde eu fiquei, que ela ia me visitar e tal, não faltava nenhuma visita. Mas quando eu saí, ela não podia vir aqui porque ela trabalhava, etc. E a dona Adriana sempre ligava para ela, falando, pô, acompanha seu filho, que é melhor e tal, que ele se sente melhor, né, como é que se fala? Com a apoiação da família, com a presença, né? E a dona Adriana sempre ligava para ela, aí na minha audiência, quando eu ganhei extinção, que foi na Rodrigo Alves, com a doutora Lúcia, ela ligou para minha mãe, dizendo para minha mãe aí, para mim não sentir sozinho. Aí nisso minha mãe foi. Aí eu fiquei muito feliz também quando eu ganhei a extinção. E quando eu ganhei a extinção, eu já estava no Tribunal de Justiça já. Então aí quando ela me perguntou se eu estava estudando, se eu estava cursando, aí eu falei que estava estudando, estava no segundo ano ainda. Esse ano eu estou no terceiro, graças a Deus, no último ano. Mas foi muito feliz, foi muito gratificante, né? Que ela me deu a extinção lá, falou sucesso e tal. Aí eu fiquei muito feliz por isso. E é sempre bom ter o apoio da família do adolescente, porque não adianta só o CRES orientar, apoiar, se a própria família não está presente ali no caso, entendeu? E minha mãe sempre foi presente, sempre falava, sendo que não dava para ela vir porque ela trabalhava, e eu entendia ela. Então, nos encontros coletivos que eu vinha, nas palestras, nunca deixei de, como é que se diz? Não faltei nenhuma palestra, encontro coletivo, roda de conversa, passeio que eu fui, na CBF, no museu, enfim. Minha mãe sempre falava para mim comparecer, mas ela mesmo não vinha. A única vez que ela veio foi a primeira vez que eu iniciei acompanhamento e depois disso ela não veio, mas depois que eu ganhei a extinção ela chorou e tal, ficou muito feliz. Eu também fiquei muito emocionado por isso. Bom, que bom. E ela sempre te apoiou, né? Isso que é muito importante. Agora a gente... Você quer falar mais alguma coisa, Jonathan? Não, é só sobre a escola mesmo, porque realmente, como é que se diz? A escola é aqui perto do CRES. E quando eu fui apreendido acho que uns 4 quilômetros depois da escola. Então, sendo que a diretora, é a antiga diretora, que hoje em dia é um diretor, ela ficou sabendo. Aí eu saí, aí fiquei assinando aqui no CRES, sendo que quando eu fiquei assinando, elas me colocaram para estudar de novo. Aí me colocou na mesma escola que eu estava antes de ser preso. Aí a diretora falou, pô, você está se sentindo angustiado, magoado por alguém? Se você se sentir, pode vir falar comigo. E eu, depois disso, eu até chorei, senti muito emocionado, como é que se fala? Fiquei muito emocionado por isso,
por eu ter passado isso, ser solto e a diretora me aceitar na escola novamente. E eu estudava ali, e os encontros coletivos eram dentro da escola. Então, eu saía da escola e já ia para os encontros, para a palestra. Aí só me sentia assim um pouco mal, porque tinha gente que me via e tal, da minha sala e tal, mas eu sabia aquilo ali, eu estava preparando um futuro melhor para mim, por isso que eu nunca faltei nenhuma coisa que ele me ligava, eu estava disposto a ir, porque eu queria mudar mesmo, realmente. Muito bom, Jonathan, muito bom. Que importante que a escola foi esse espaço, né, para você. Agora a gente tem muito importante. Muito, muito importante. Agora a gente tem duas perguntas para a Edilene. A Fernanda Mello, ela pergunta, gostaria de saber sobre a capacitação dos CREAs. E a Mara Núbia pergunta se a equipe dos CREAs no Rio é efetiva. E tem uma nova pergunta aqui, Edilene, que eu acho que você também pode responder, da Iraci, que pergunta como é feito efetivamente o trabalho com os adolescentes que retornam do meio fechado. O CREAS acompanha o adolescente e a família pelo PAEF ou só contra referência ao CRAS? Então, vamos lá. Começando pela capacitação dos CREAs, né? Aqui na Secretaria de Assistência, a gente tem uma gerência de educação permanente, que é responsável pela capacitação dos profissionais dos CREAs, não só de medida socioeducativa, mas também de todas as outras violações, de CREAs, de CRAs, das URS, que são nossos abrigos, da equipe de abordagem, enfim. Então, sempre essa equipe do GEDEP está ofertando capacitações diversas. Atualmente, inclusive, ofertou para uso de EPIs, né, em função da pandemia. Então, a ideia é que a gente possa capacitar essa equipe. Para além disso, a gente tem uma parceria com o DEGASE, com a Escola de Formação do DEGASE, que todas as vezes que eles fazem capacitação, eles abrem vagas para nós. Ano passado mesmo, toda a equipe participou, né, foi convidada a participar. E a gente, na medida do possível, tenta buscar também, para além dessas da Secretaria, para além dessas que o DEGASE oferta, capacitações diversas, a gente está sempre dividindo com as equipes, né, quais as ofertas existentes de capacitação em toda a rede. Então, o objetivo é que a gente possa estar buscando cada vez mais capacitações, porque as equipes, de fato, precisam estar se reciclando, né, e aprimorando o conhecimento, porque conhecimento nunca é demais. E até porque, quando chega equipe nova, né, a gente precisa estar capacitando. A segunda pergunta é se a equipe do CREAS é efetiva. Olha, eu posso dizer que a equipe do CREAS, ela não é tão grande como gostaríamos, né? Não é uma equipe exclusiva, né? Como eu até falei inicialmente na minha fala. Mas, na medida do possível, essa equipe é super empenhada e tenta, da melhor forma, qualificar esse atendimento aos adolescentes nos seus CREAs, né? Então, como eu comentei, a gente está em busca de recursos para que a gente possa, de fato, ter equipes exclusivas, orientadores exclusivos só para o serviço de medida socioeducativa. Mas, enquanto isso não acontece, essas equipes elas vêm se empenhando para que possam fazer, e fazem, né, o melhor que elas podem. É uma equipe que, assim, eu posso elogiar, realmente, é uma equipe brilhante, e que realmente existem algumas dificuldades em relação ao número de indivíduos em situação de violação de direitos, né? Porque não necessariamente eles acompanham só as medidas socioeducativas em meio aberto. Mas é uma questão ainda que a gente precisa avançar, é um desafio. E aí, outro desafio, que eu já não sei nem se tem alguma pergunta relacionada a isso, mas eu já posso dizer, é a ampliação de número de CREAs da cidade. Porque na medida do possível que a gente aumente o número de CREAs da cidade, a gente consegue dividir mais esse fluxo de adolescentes pela cidade, e as equipes conseguem trabalhar com menos adolescentes, ou seja, conseguem se empenhar mais. Agora, a terceira pergunta que eu não peguei exatamente. Espera aí. Como é feito efetivamente o trabalho com os adolescentes que retornam do meio fechado? O CREAS acompanha adolescente e a família pelo PAEF ou só contra-referencia ao CRAS? Então, quando o adolescente ele sai do meio fechado, recebe uma medida de progressão de medida e vai para o CREAS, para o meio aberto, a gente acompanha naquele fluxo que eu falei, do acolhimento, acompanhamento e finalização do caso.
A gente acompanha da mesma forma que o adolescente chega ao CREAS como primeira medida. Então, ele entra todo o fluxo do acompanhamento técnico. E quando extingue a medida no CREAS, no meio aberto, que é como eu comentei, se ele tem alguma violação de direito no seu núcleo familiar, essa família continua sendo acompanhada pelo CREAS, mas desatrelado da determinação judicial, né? E se ele não tem violação de direitos, essa família ainda não tem violação, tem alguma vulnerabilidade social que requer ainda o acompanhamento do CRAS, aí a gente referencia o CRAS, entendeu? É mais ou menos essa a lógica. Então, independente se ele vem de progressão de medida do meio fechado ou se ele vem de medida em meio aberto pela primeira vez, o fluxo do acompanhamento é o mesmo, com essa mesma equipe dedicada que eu finalizei. Espero ter respondido a pergunta. Obrigada, Edilene. Realmente, assim, você foi falando na fala, né, complementando os desafios que a gente tem de ter equipes exclusivas, de ter mais CREAs na cidade do Rio de Janeiro e de ter mais investimento, de fato, para as medidas socioeducativas em meio aberto. Mas a gente também sabe que agora a gente tem um grande desafio pela frente, que não é exclusivo só, né, das medidas socioeducativas, que é a pandemia da Covid-19. Então, eu queria fazer, o nosso tempo está acabando, eu queria fazer uma última pergunta para o Jonathan, que tem a ver com a pandemia. É a pergunta da Rita Hipólito, que fala: Jonathan, o que você sente nesse momento de pandemia e como você vê o futuro, o seu futuro e o de muitos jovens? Nesse momento de pandemia, tá muito complicado, né? Até para os estagiários lá no meu setor foram suspenso o contrato. Enfim, eu me sinto bem, graças a Deus, porque estão me pagando meu salário, minha refeição, graças a Deus. E os jovens, eu vejo eles bem, mas sendo que para isso acontecer basta da pessoa, né? Basta do caráter da pessoa querer mudar, porque não adianta o CREAS e a família ajudar, dar todo apoio, e no final o jovem cometeu outro ato e ser preso novamente. Então, eu vejo o jovem bem, os que vêm, né? Os que assistem os passeios, vai nos passeios, nas oficinas, nos cursos que o CREAS promove, né? Curso do Senai, muito legal, que eu aprendi montagem de computação, informática, e tem que, como é que se diz, tem que vir da pessoa, realmente. Obrigada, Jonathan. Realmente, essa questão de garantia da renda é muito importante nesse momento, e a gente sabe que é um desafio para muitas famílias, né? Agora com a pandemia da Covid-19. Infelizmente, fala, Jonathan. E graças a Deus lá eu fui, porque não são todos jovens que pega. O projeto acho que é 200 e poucos jovens. Aí 11 pega a cesta básica também, já é uma ajuda para minha família. Aí mesmo na pandemia eu tô indo lá pegar a cesta, eles me ligam, se preocupam comigo, com o meu estado de vida, graças a Deus. Muito bom. Infelizmente, a gente já está com o tempo aqui quase esgotado. Queria falar para todo mundo que fez perguntas que a gente podem deixar as perguntas no chat, que depois a gente vai responder. E queria passar para, não sei se Edilene e Márcio querem também fazer uma fala final agora sobre esses desafios da pandemia, sobre os desafios que ainda ficam nesses 30 anos agora de aniversário do Estatuto da Criança e Adolescente, para a gente encerrar. Jonathan, se você também quiser fazer uma fala de encerramento depois, tá bom? Obrigada. Posso falar? Então, pode falar. Não, pode falar, Edilene, depois eu falo. Então tá. Assim, os efeitos da pandemia, na verdade, eles vão permear a sociedade como um todo, né? O isolamento social, o desemprego, tudo isso a gente já era muito complicado para um país que já convive com o trabalho informal e com o subemprego, né? Então, assim, e essa diminuição da possibilidade que também vai acontecer com as vagas de aprendizagem, né, para os adolescentes, ele certamente vai gerar uma dificuldade muito grande para manter esses adolescentes afastados de ofertas de atividades ilícitas, né? Então, assim, vai ser um desafio cada vez maior para as equipes que trabalham com esses adolescentes no dia a dia, né?
E a gente também precisa, um desafio, é fazer um trabalho também muito integrado com os territórios, né, dos CREAs, com as escolas, né, como a gente já vinha falando, para esse retorno escolar, porque a partir do momento que eles estão, mesmo os que já estavam estudando, já são 4 meses que eles estão afastados dos bancos escolares, né? Então, assim, para resgatar também esses adolescentes que já vinham estudando, vai ser um desafio muito grande e vai requerer um trabalho muito integrado. Então, mais do que nunca, a gente vai precisar de um trabalho intersetorial cada vez mais integrado entre as políticas, para que, de fato, a gente consiga superar essa questão da pandemia, que em seguida, certamente, vai nos assolar com muita situação socioeconômica, que vai refletir nesse acompanhamento dos adolescentes e diria, de todo o público da assistência, né? Então, já me despeço, já posso me despedir? Então tá, eu agradeço essa possibilidade da gente poder compartilhar um pouquinho da experiência do Rio de Janeiro, agradeço ao GT, né, de medidas socioeducativas, sobre a coordenação do GCL, que sempre foram parceiros nossos, para além de monitorar as ações do atendimento de meio aberto, né, de medidas socioeducativas, eles estão sempre conosco, num trabalho integrado, em parceria mesmo, em prol da socioeducação na cidade do Rio de Janeiro, né? Então, assim, em nome da secretária de Assistência Social, da nossa subsecretária em exercício, né, a gente se coloca à disposição, a gente está sempre de portas abertas para que, de fato, a gente possa alcançar avanços na cidade do Rio de Janeiro, abertos a novas sugestões, a novas propostas. Então, estamos juntos e com todo o governo, né, todas as políticas setoriais e a sociedade civil para que a gente possa, de fato, caminhar juntos. Tá bom? Obrigada. Obrigada, Edilene. Dr. Márcio, por favor. Eu também gostaria, mais uma vez, de reiterar meu agradecimento pelo convite, né? E faço na sua pessoa, Corine, Edilene, Jonathan e também de América. Deixo aqui um abraço ao GCL, porque ele vai falar por último, né? E já deixo um abraço aqui antecipado para você, viu, GCL? E a todos que nos acompanharam. Eu gostaria de dizer que nós estamos realmente passando por algo que nós nunca experimentamos antes, e que, infelizmente, nós teremos muitas perdas, não apenas perda de vidas, mas teremos perdas em alguns avanços, né? Projetos vão ser interrompidos, vão ter alguns retrocessos, mas a gente tem que ter muita fé que isso vai passar daqui a pouco, né? E nós todos devemos ser muito resilientes e vamos, né, reconstruir o que eventualmente tiver sofrido retrocesso e vamos retomar o que parou, mas a gente vai, em algum momento, nós vamos retomar, né, os nossos projetos, as nossas vidas da melhor forma possível. Então, o que eu posso dizer é que todos se cuidem muito bem, né, que procurem se comportar de forma adequada, de acordo com as orientações das autoridades de saúde, para que a gente possa, né, realmente ficar bem, usar máscara, manter o distanciamento social, que o que tem funcionado aí para prevenir, né, da infecção pelo coronavírus é isso. Para encerrar, eu gostaria de dizer que o que eu espero para os próximos 30 anos do ECA é que efetivamente se respeite o princípio da prioridade absoluta. Que todo mundo, todo gestor, pegue lá o artigo 4º do ECA e leia lá o que significa garantia de prioridade e respeite aquilo que está lá, ou seja, destinação privilegiada de recursos para os programas de atendimento à infância, execução prioritária desses recursos, precedência de atendimento para as crianças e adolescentes. Está lá. Essa prioridade absoluta que está no artigo 227 da Constituição, ela é explicada e detalhada no artigo 4º do ECA. Então, eu espero, para os próximos 30 anos, que nós realmente respeitemos o princípio da prioridade absoluta. Então, eu me despeço, né, mais uma vez agradecendo e deixando um abraço muito afetuoso a todos e todas. Muito obrigada, Dr. Márcio. Fantástico o seu pedido e desejo para os nossos próximos 30 anos. Jonathan, passo a palavra agora para você, para se despedir da gente, dar o nosso último recado. Quero somente agradecer a todos, confesso que estou muito feliz, honrado e emocionado por esse convite, e agradecer também ao CREAS aqui, né, que sempre me ajudaram, me apoiaram de boa forma, de bom coração, de bom agrado, né? E agradecer a Márcia Vivas, que foi minha orientadora, a dona Adriana também, do Passeio, oficina, tudo, roda de conversa, que sempre me ajudaram e me apoiaram, porque se não fosse ela, eu nem estaria aqui hoje, onde eu estou. Obrigado.
Obrigada, Jonathan. A gente também está muito feliz com a sua participação aqui hoje. Eu também queria agradecer o convite do CMDCA, parabenizar de novo todo o trabalho, o esforço do GCIEL e de todos os parceiros nesse grupo de trabalho nos últimos anos. Queria dizer que, pensando na pandemia, né, nos desafios que nos esperam aí para os próximos tempos, acho que a gente vai enxergar um aumento muito profundo da desigualdade social no país, então precisamos todos estar muito atentos com como a gente vai conseguir alcançar os adolescentes e jovens que estão em situação de maior vulnerabilidade, de maior exclusão, né? Então, acho que fica aqui esse recado. E aí, para somar com o que o Dr. Márcio falou da prioridade absoluta, o que eu quero também para os próximos 30 anos é que a gente também priorize a medida em meio aberto. Então, junto com a prioridade absoluta dos direitos das crianças e adolescentes, também a priorização da medida em meio aberto, que é uma ferramenta que tem um potencial enorme de mudar a vida e de garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. Então, com isso, eu me despeço também e passo a palavra para o GCIEL, coordenador do nosso grupo de trabalho, que vai fazer o encerramento dessa live. Muito obrigada. GCIEL, você está no mudo. Alô, estão me vendo bem? Agora sim? Boa tarde a todos. Quero agradecer ao doutor Márcio, né, a Corine, a Edilene, principalmente o Jonathan, né, que aceitou esse desafio de estar aqui compartilhando com a gente sobre esse tema para a gente assim, tão caro, né? A Corine acabou de dizer que criança é prioridade absoluta, isso é uma questão que está na própria Constituição. E quando a gente fala de medida socioeducativa, nós estamos, na verdade, falando de todas as demais políticas, de todas elas. Normalmente a gente percebe aí, né, no levantamento que a Edilene colocou para a gente, o doutor também falou, que muitas das vezes a medida educativa ela é o resultado da falha das outras políticas. E eu me sinto assim muito feliz de poder estar no CMDCA, né? Isso é um direcionamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, o inspetor-geral, o inspetor Ricardo, né? Que dá o direcionamento da Guarda, que também está voltado para a questão da proteção. A Guarda é focada tanto em segurança, mas também na proteção. E só para colocar a questão do Guarda Municipal, trabalhando nesse tema, a Guarda Municipal tem a ronda escolar, o grupamento que eu faço parte. Então, essa questão de socioeducativa, a ronda escolar, ela lidar com isso. Nós fazemos em torno de 3.000 visitas às escolas públicas municipais por mês. Então, nós lidamos com a questão de medida inflacional, né? seja na escola, ou então que cometeu, na verdade, também, ele depois que sai do regime fechado, ele vai para a escola, e o guarda municipal está ali. Né? Nós temos contato com ele, nós conversamos, nós vivenciamos assim, toda essa dinâmica. Então, é um prazer estar no CMDCA, é um prazer estar assim, trabalhando com esse tema, de ver, de colaborar, né, com aquilo que a Constituição diz. Criança e adolescente são prioridade absoluta. São pessoas que têm que serem vistas, né, como sujeitos de direito, como pessoas que são responsáveis pelo país. Então, muito obrigado, né, mais uma vez aí aos nossos palestrantes, a todos aqueles que estão nos assistindo, que vão continuar aí mandando as perguntas, também ao próprio CMDCA. A América, eu acho que dispensa aí falar sobre a América, uma pessoa que ela é conselheira de direito, está ajudando muito nesse trabalho. Eu assim, vou evitar agora de estar citando a Unicef. Eu só falar assim, do trabalho que cada um aqui dentro do GT tem feito, é algo que não dá para mensurar. Até o Judiciário, o Ministério Público, a própria doutora Lúcia, que tem nos ajudado, né, a Defensoria Pública, e se eu me esquecer de algum órgão, desculpa, mas assim, muito obrigado pela participação de vocês, é um tema caro, é um tema importante,
e frisando, né? Criança é prioridade absoluta. E a mídia socioeducativa ela acaba sendo algo que acaba mostrando a falha das outras políticas. Então, tratar esse tema é tratar da criança como um todo, da primeira infância, da família, da convivência, da educação. Muito obrigado a todos. E, né, quem fica à vontade, conforme a Corine falou, de fazer contato com o CMDCA ou com algum palestrante, deixar aí o seu questionamento, né, a sua sugestão. Tá? O CMDCA está com as portas abertas. Boa tarde a todos. Obrigado. Tchau!